Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei a que horas você vai me assistir, mas eu espero que você me assista. Eu sou o professor Davi. Estamos aqui para trabalhar com os aluninhos do nono ano, ou dos nonos anos, né? Melhor dizendo, dos nonos anos. Opa! Tem um problema aqui, mas eu já vou resolver. Dos nonos anos A e B, língua portuguesa, da Escola Estadual Zoroastro de Oliveira, a primeira semana, né, de atividades do Plano de Estudo Tutorado do Governo de Minas Gerais, que é o PET, tá? Então, nonos anos A e B, prestem atenção aí. Nós vamos trabalhar aqui o gênero conto clássico. Muito cuidado com essa palavra clássico, ok? Porque clássico, o que é clássico? Se você for buscar no dicionário, clássico é tudo aquilo que não sai de moda, ok? Não vai sair de moda nunca. Você vai morrer, seu filho vai morrer, seu avô vai morrer, seu bisavô vai morrer, e aquilo ainda vai estar dentro do cânone da literatura, daquilo que é clássico. Mas quem define o que é clássico? Muito cuidado, porque nós tivemos aí um período de colonização europeia. Pode perguntar para o professor de história, para o professor de geografia. Olhem os mapas datados do século XV, do século XVI, que eles trazem, né, no seu desenho, a Europa no centro do mundo. Então nós temos aí um mundo eurocêntrico. Como assim um mundo eurocêntrico? A Europa, que foi o continente que colonizou os Estados Unidos, Canadá e todos os outros países da América Latina, sem falar em África, em Ásia, para não ir mais distante, trazem como elementos clássicos a sua cultura. Então nós temos um mundo eurocêntrico. Então, para fugir disso, a gente vai entender o gênero aqui única e exclusivamente como conto, tá? Conto. Pensa na literatura brasileira, pensa nos escritores que são bem marcantes, como Machado de Assis, que escreveu não só a Cartomante, que é o conto em evidência nesse estudo, mas também outros títulos, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Vamos pegar o exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance, ou seja, maior que um conto, é um livro, né? E ele conta a história de Brás Cubas, né, que se apaixona por Virgília. Então nós temos aí todos os elementos estruturais da narrativa. Quais são eles? Personagens principais, coadjuvantes, vilões, etc. Espaço, onde, em que lugar acontece, se passa essas ações, né? Espaço, personagem, espaço, tempo. Se o tempo é linear, se ele é multifacetado, se ele tem flashbacks, se ele volta, se ele retoma, enfim. Enredo, que é a história propriamente dita, né? Então, personagens, espaço, tempo, enredo e... Qual que é a última, gente? Me fugiu. Eu vou consultar aqui também, que eu não sou obrigado. O professor também às vezes consulta, tá? Então vamos pôr aqui, ó. Quando você vai consultar elementos estruturais da narrativa. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos ver se vai vir alguma baboseira. Ah lá, ó. Quais são os elementos estruturais da narrativa? Estamos trabalhando com literatura, estamos trabalhando com conto, né? Então vamos ver aqui. Nossa, que internet lenta.
Olha lá, ó, enredo, não é? Que é a ação propriamente dita, tempo, espaço, narrador, personagens, recursos de expressão utilizados pelo narrador. Então eu vou definir isso de uma forma mais sucinta, tá? São, na verdade, personagens, espaço, tempo, enredo e o narrador, que pode ser aquele narrador que participa da história, narrador chamado narrador personagem, e o narrador que olha de fora como se fosse um locutor de futebol, Galvão Bueno. Ele passa a bola, é tudo em terceira pessoa. Tudo bem? Nós estamos aqui trabalhando com o gênero conto e nós estamos também trabalhando com análise linguística e semiótica. O que é a semiótica? É a ciência dos signos. É a ciência que permite que você... O que são signos? São sinais, são símbolos e o que é a palavra escrita? Então, são sinais, símbolos que têm um significado ou que geram um significado ou que, melhor dizendo, geram uma imagem mental na sua cabeça quando você olha para eles. Por exemplo, quando eu sei escrever num determinado idioma, português, e quando eu sei ler num determinado idioma, português, e eu escrevo ali num papel em branco a palavra caneta, sem falar, eu só escrevo. O cara que vai ler caneta, ele não vai ver as letras, ele não vai ver as sílabas, nem os sons. Imediatamente, a imagem mental do objeto caneta vai ser formulada no seu pensamento. Então, isso é semiótica. Significado, significante e etc. Mas, pulando essas partes teóricas, vamos para as correções. Antes de mais nada, cumpre lembrar o que é um conto. O conto é um gênero textual. Lembrando que, segundo Bakhtin, tipo textual são finitos. Nós temos 5 ou 6 tipos textuais, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês no PDF da correção. Olha lá. 5 ou 6 tipos textuais, que são o quê? O narrativo, o descritivo, o argumentativo, o explicativo, o mais conhecido como expositivo, o injuntivo ou instrucional e um outro que não tem aqui dentro desse esquema, que é o prescritivo. Tudo bem? Esses são os tipos de texto. Só que dentro desses tipos de textos, nós possuímos uma ampla gama de gêneros textuais. Por exemplo, no narrativo, no gênero chamado narrativo, nós temos aí a crônica, o romance, a fábula, a piada, a novela, até a novela de televisão, por que não? O filme, o curta-metragem, né? São gêneros narrativos. Por quê? Porque ele tem aqueles elementos estruturais da narrativa. Uma pintura clássica, que não narra nada, porque não tem ação expressa por verbo nenhum, tá? Ela é mais descritiva do que narrativa. O retrato, o anúncio de classificados, a receita culinária, tá? Uma pintura clássica é descritiva, ela descreve uma paisagem, um ambiente, um acontecimento, ela descreve. Mas voltando lá no PET, muito bem. Informações sobre o conto. Conto dito clássico, esquece desse clássico. O conto, ele é um gênero literário, ou seja, ele, por ser literário, sai do âmago, da esteira dos textos que são denotativos, ou seja, aqueles que
são textos factuais, que expressam fatos, como, por exemplo, o texto jornalístico. Ele diz aquilo e pronto, é aquilo e pronto, acabou, não admite outra interpretação. Ele entra no reino do tipo conotativo, ou seja, são conotações, ele usa figuras de linguagem e, portanto, ele é um gênero que expressa, não é, em suas várias configurações, em suas várias formações de figuras de linguagem, múltiplas linguagens, múltiplas interpretações e uma pluralidade, vários significados. É por isso que quando você lê um texto literário hoje, 2020, você tem, sei lá, 20 anos, daqui a 10 anos, 2030, você vai ter 30 anos, você resolve fazer a releitura daquele mesmo texto, você vai ter uma nova interpretação. Né? Por quê? Porque ele tem esse poder literário, de arte. É como se o autor de literatura, não só do conto, como de diversos outros gêneros literários, fosse uma câmera fotográfica capaz de capturar do real, do emocional, do psicológico do ser humano, uma foto que sai no papel por meio de palavras. Né? E essas palavras vão dando significado, não é? Aquilo que aquele autor quis dizer. Então, por isso que a literatura é rica, né? Por isso que é bom você ler bastante livros de literatura, porque você entra em contato com determinados conhecimentos, você entra em contato com determinadas mentes, vidas, não é? E emoções de pessoas de, sei lá, 2, 3, 4, 5 séculos atrás. E você, com o seu processo cognitivo de pensamento, consegue absorver, né, outros meios de pensar um mesmo assunto, um mesmo tema, uma mesma circunstância. Isso enriquece a sabedoria do ser humano. É um saber de vida, não é um saber enciclopédico, não é um saber que possa ser colocado em caixinhas como português, matemática, geografia, história. É um saber geral, de vida, de arte, de conhecimento baseado no senso crítico, não no conhecimento enciclopédico. Muito bem, então voltemos aqui. Gênero literário, basicamente, é essa definição. O conto ele é uma coisa mais longa do que a crônica, né? Ele tem um foco em um fato, em um determinado acontecimento, geralmente é ficção, ou seja, é uma história inventada, né? Os contos são fantasiosos, histórias de faz de conta que são muito contadas para crianças. Isso aí é um outro tema que a gente vai entrar depois. Então, vamos ver aqui, pessoal. Língua portuguesa, 9º ano. Antes de mais nada, um pouco sobre o conto e lá vai história, além de tudo que eu já falei. Recapitulando, o conto é um gênero textual, né, que nasce daqueles tipos textuais, predominantemente do gênero narrativo. Mas qual a diferença entre tipos e gêneros textuais? Tipos textuais são esses aqui, tá? Narrativo, descritivo, argumentativo, que você vai ver lá no 3º ano do ensino médio para poder fazer o Enem, explicativo ou expositivo, injuntivo ou instrucional. Eu não vou ler isso tudo não nesse esquema, porque depois esse PDF, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois esse PDF eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo lá no Telegram. Aí você pode olhar com mais cuidado, tá? Então esses tipos textuais ainda tem o prescritivo, que são as leis, etc, os regulamentos, etc. Então os tipos textuais são esses aqui, ok? A partir desses tipos textuais, vamos pegar o narrativo. É como se aqui fosse um ícone de computador, que eu desse um clique,
e me abrisse um leque de infinitas opções, porque o gênero ele é infinito, tá? Já os gêneros textuais, olha só, segundo Bakhtin, tá? Nós temos diversos. Eu, para cunho didático mesmo, eu trouxe aqui alguns exemplos nessa tabela. A canção, o conto, que é o que a gente está em foco, né? A fábula, história em quadrinho, o poema, a notícia, a reportagem também, tá? A lenda, o relato de experiência, a receita e o artigo, divulgação científica. Muito bem, aqui você tem então o gênero textual, o seu objetivo, lá no caso do conto, é contar uma história de caráter literário, que eu já expliquei o que é, ou popular, né? Porque literatura, não pense vocês que a literatura ela nasce assim. O sujeito senta lá na mesinha, com uma folha de papel e uma caneta ou um lápis, e fala, agora eu vou fazer literatura. Ela pode acontecer assim, sim. Mas a literatura bebe muito da fonte oral, ou seja, daqueles contos, daquelas lendas, daquelas coisas que nós temos dentro do nosso folclore, né? Dentro da nossa cultura, que é oral, que não tem muita coisa escrita sobre aquilo, ou às vezes até já tem, porque o pessoal já registrou. Mas que você senta, sei lá, num dia de descanso, num dia de férias, você senta com a sua família, com seus amigos ao redor de uma fogueira e começa a contar causos e começa a contar histórias e tal. E aí você conta a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Você conta a história do lobisomem, você conta a história da Rapunzel, enfim. São narrativas que fazem parte do nosso imaginário, por isso popular, né? E que já foram registradas. Olha lá, é um gênero, né? Modo de organização do discurso, daquilo que é dito. Olha lá, ó, narrativo com a possibilidade de trechos descritivos. Existem trechos descritivos, sim, dentro do conto. Mas ele enseja uma maior, digamos assim, possibilidade de ação. Narrativa é ação, tá? Começo, meio e fim. Elemento complicador, clímax, etc. São aqueles elementos mais comuns na estrutura da narrativa. Mas não vamos entrar nisso não, porque o objetivo daqui é correção e esclarecer dúvidas. E para não confundir a cabecinha de vocês, nonos A e B, voltemos então aqui à questão central. E os tipos de contos? Nossa Senhora! Quantos e quais são? Há inúmeros tipos de contos, desde aqueles recolhidos há milênios da tradição oral, lembra? Sentou ali na fogueira, pensa quando não existia rádio, quando não existia internet, quando não existia televisão. Será que o povo sentava e ficava todo mundo mudo, olhando um para a cara do outro sem falar nada? Não. Eles inventavam histórias a partir da vivência, né? Isso a gente chama de tradição oral. A oralitura, né? Eles contavam histórias uns para os outros e essas histórias futuramente iriam formar, por exemplo, não só esses, né? Parte dos clássicos, vejam bem que eu coloquei clássicos aqui entre aspas, tá? Feitos para crianças e jovens, a chamada literatura dita infantil, mas não quer dizer que seja infantilizada. Até aqueles ditos contos estranhos. Aí a gente vai pegar um pouco da teoria de Todorov, tá? Todorov é um teórico literário russo, da escola russa. Não vou entrar em mais detalhes para não confundir. Mas como se dá essa classificação de contos, tipos de contos?
como é possível medir e etiquetar um tipo de conto. Se é que isso é possível, né? Etiquetar, né? Colocar uma etiqueta, esse conto é isso e pronto, acabou. Então nós temos aqui uma tentativa desse estudioso, que é o Todorov, né? Que eu já citei para vocês, que tem lá as seguintes possibilidades: estranho puro, fantástico. Estranho, fantástico, maravilhoso, maravilhoso puro. E o fantástico puro, que é o que está exatamente aqui nesse ponto. Imagine isso aqui como se fosse um pêndulo que vai para lá e vai para cá, que vai para lá, que está balançando, né? Sabe o que é um pêndulo? Um pêndulo é aquela parte de um relógio de parede antigo que fica balançando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, o fantástico puro é quando esse pêndulo está exatamente aqui no meio. Quando esse pêndulo vira, segue um pouco mais para cá, ele vai estar dentro do elemento chamado fantástico estranho. Quando ele vem um pouquinho ainda mais para cá, ele vai estar dentro do estranho puro, ok? E o contrário também é verdadeiro. Quando esse pêndulo joga ou se movimenta para cá, ele vai estar dentro do fantástico maravilhoso. E quando ele vem um pouquinho mais para cá, ele vai estar dentro do maravilhoso puro. Eu vou tentar, é complicado isso teoricamente falando, eu vou tentar esmiuçar isso citando alguns exemplos. Tem um filme de 1984 do diretor Michael Ende, diretor alemão Michael Ende, chamado A História Sem Fim, que é baseado num livro. Se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, no Google, enfim, acho que dá até para assistir o filme no YouTube, chamado A História Sem Fim. Então, esse filme, ele conta a história de um menino que está lendo um livro e que esse livro, quando ele começa a ler, né, esse livro, as coisas começam a acontecer, né? E ele entra numa espécie de dúvida. Será que aquilo é verdade? Aquilo que ele está lendo no livro é verdade? Ou é real? Ou é uma coisa sobrenatural? Então, exatamente isso. É exatamente essa dúvida, tá? Quando ela se estabelece dentro da personagem da obra, ela coloca essa personagem, esse texto, dentro daquilo que a gente chama de fantástico puro. Mas o fantástico puro, ele não se sustenta. Por quê? Porque esse pêndulo ele pode vir para cá, pro lado do estranho puro, ou para cá, pro lado do maravilhoso puro. No caso da História Sem Fim, o fantástico puro, ele acaba sendo explicado por leis e normas daquilo que é sobrenatural. Então a personagem aceita a ficção, a fantasia, aceita a supra-realidade e entra no gênero fantástico maravilhoso até chegar no maravilhoso puro. É o contrário do que acontece, por exemplo, com o desenho Scooby-Doo. Quem nunca assistiu um episódio do Scooby-Doo? Que é aquela equipe que caça fantasmas, que tem o cachorro, o Scooby-Doo, que tem o Salsicha, que tem a Velma, enfim, tem uma série de personagens que investigam um determinado crime que possivelmente é cometido por algum meliante assombração, não seria essa palavra, assombração, algum meliante sobrenatural, não é?
E aí, a partir das pistas, a partir das coisas que vão sendo deixadas ali no transcorrer da narrativa, né? Esse fantástico, que é a hesitação entre o real e o sobrenatural, esse pêndulo ele vai entrando para o estranho, fantástico estranho, até se concretizar no desfecho da narrativa no estranho puro. Ou seja, a ciência, o mundo da realidade, explica aquilo que é sobrenatural. Na verdade, ali no Scooby-Doo nós temos um meliante, um vilão, que usa de alguns aspectos do que é sobrenatural para assustar as pessoas que tentam investigar os seus crimes. Mas aí a ciência vem e explica aquilo tudo a partir de conhecimentos científicos, tidos como factuais, como empíricos, como reais. Então nós temos aí a confecção do conto chamado Estranho Puro. Tudo bem? Ao contrário de Alice no País das Maravilhas, né? Onde você já entra ali sabendo que você vai estar no mundo do maravilhoso e do maravilhoso puro, porque há um acordo entre o leitor e o autor de aceitar, não é? De aceitar determinadas regras sobrenaturais para que a leitura tenha uma boa fruição, um bom entendimento, para que a leitura seja prazerosa, ok? Também temos o Pinóquio, né? O menino de madeira que queria ser gente, que mente e o nariz cresce, que começa através do fantástico maravilhoso, ou seja, você hesita um pouco entre realidade e fantasia, mas você quer apostar na fantasia e aquilo acaba se concretizando na fantasia, ok? Isso é uma teoria de um estudioso russo que eu tentei esboçar aqui num pequeno diagrama. Espero que eu não tenha confundido demais a cabeça de vocês. Muito bem, então vamos às atividades. 9º ano, querido. Falamos já então da estrutura do conto, falamos já então dos tipos de conto, falamos do que é conto fantástico, conto de fada vai entrar naquela questão do maravilhoso, e aqui nós temos as atividades. É um trecho do texto A Cartomante, de Machado de Assis. Eu não vou ler, faz parte do 12º parágrafo. Se você quiser ler o conto na íntegra, é muito fácil baixar ele da internet. Basta fazer uma pesquisa no Google que você vai conseguir ler ele na íntegra. E vale a pena, viu? Vamos aqui então às atividades propriamente ditas. Atividade 1. O que está pedindo aqui? Segundo o trecho apresentado, ou seja, o 12º parágrafo, Camilo, que é um dos personagens, né? Letra A. Ainda criança, preferiu não acreditar em nada. Letra B. Desde criança, desprezava superstições. O que são superstições? São crendices. Letra C. Diante do conhecimento, preferiu ficar indiferente. O que é indiferente? Olhou, fez que não viu nada e seguiu adiante. Letra D. Era crédulo, ou seja, acreditava, apesar de negar qualquer fé. Aqui, fé no sentido de religião. Letra E. Negava qualquer envolvimento com a religião. Então, de acordo com o parágrafo, esse 12º parágrafo aqui, o que acontece? Olha lá, ó. Camilo, diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. A resposta correta é a letra C, de casa, ok? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, é só me perguntar no Telegram depois que a gente esclarece bonitinho, direitinho, não tem problema. Tudo bem? Vamos para a atividade
2. Olha lá. Ó. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita. Veja que isso aqui está destacado em negrito. Vegetação parasita. A expressão destacada refere-se a... Então, o que ela quer dizer? Vegetação parasita. Né? O que ela quer dizer? Ela quer dizer, letra A, crendices, letra B, ensinos, letra C, ilusões, letra D, mistério e letra E, religião. Atividade 2, olha lá, ó. Vegetação parasita quer dizer crendices, né? As crenças populares, né, que ele tinha. Ele deixa para trás. Deixou cair toda essa vegetação parasita. As crendices. Ok? Muito bem. Vamos para a atividade 3. Olha lá o que pede na atividade 3. Que a mãe lhe incutiu, olha aqui a palavra em destaque, incutiu, e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, que contexto? O contexto desse parágrafo, do 12º parágrafo. A gente tem que sempre retornar ao texto para não correr o risco de errar, tá? Então, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa o quê? Insinuar, informar, indicar, introduzir ou invocar. Gente, incutiu é o que? Introduzir. Olha lá, ó. A mãe incutiu, né, ideias, insinuações, né, comportamentos. Então, ela introduziu na mente do pobre do Camilo, né, ideias que aos 20 anos desapareceram. Ok? Muito bem. Agora, na atividade 4, nós temos um gênero textual híbrido. Híbrido por quê? Porque ele é proposto como análise semiótica, título e imagem. Ou seja, ele tem duas linguagens. Uma imagem, não é? E um texto escrito. Ambos unidos é como se fossem um texto só. Então, olha lá. Você tem a figura feminina com uma carta de tarô, duas velas vermelhas, um lenço vermelho, acho que isso aqui é uma rosa, um laço, uma fita, não sei, brincos grandes, pulseiras, argolas, né? Dá a entender que isso aqui trata-se de uma cigana ou de uma profissional especializada em leitura de cartas, de tarô. E olha só o texto. Grandes olhos, sonsos e agudos. Lembra do título do texto? A cartomante. Então isso aqui não é uma cartomante? Olha a descrição que se faz dela. Grandes olhos, sonsos e agudos. É esse recorte do texto. Nós temos aqui grandes, adjetivo, ou seja, uma qualidade. Sonsos, adjetivo, uma qualidade. E agudos, adjetivo, uma qualidade, que são dadas aos olhos, que é um substantivo, um nome de um órgão que pertence à cartomante, né? Muito bem, como a gente vê aqui na foto. Então vamos às atividades. Letra A. Em grandes olhos, sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Ora, gente, muito fácil. Muito fácil.
A atividade 4, grandes olhos sonsos e agudos, é atribuída à própria cartomante. Ok? Muito bem. Letra B. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? Lembre-se que os adjetivos caracterizam substantivos. Olhos é um substantivo, né? Aqui, ó, olhos. Tudo bem? Então, quais são as palavras? Grandes, sonsos e agudos. Tudo bem? Muito bem. Então, a resposta: quais palavras caracterizam a palavra olhos? Grandes, sonsos e agudos. E por fim, nós temos a letra C. Denotação, conotação, substantivo, adjetivo. Não vou entrar nisso para não confundir mais a cabeça de vocês. Vou dar apenas uma pincelada, para não falar que eu estou de má vontade. Denotação é a linguagem literal, a palavra como ela é colocada, o significado dela exatamente como está no dicionário. Conotação é aquela palavra que assume outros significados além daquele que está dicionarizado. Vamos ver como se dá essa definição. Denotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido real, dicionarizado. Ou seja, agora, conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, ou seja, múltiplas significações. Substantivo e adjetivo. O substantivo dá nome, nomeia. Tudo aquilo que existe, para existir, precisa de um nome. Então, representa uma categoria de palavras que nomeiam seres existentes, animados ou inanimados, reais ou imaginários. Exemplo: computador, lousa, giz, gente e animais. E temos também os adjetivos, que são aqueles que é a classe gramatical que dá qualidade, que qualifica quem? Os adjetivos, que são os nomes que já foram dados às coisas existentes. Então, são palavras que representam atribuições de qualidades, olha lá, boas ou ruins, de espécie, de características, de estado, que podem ser dadas aos substantivos ou aos pronomes substantivos, como, por exemplo, amarelo, carro amarelo. Carro é o substantivo. Amarelo é o adjetivo. Velho. Casa velha. Casa é o substantivo. Velha é o adjetivo. Amargurada. Mulher amargurada. Mulher é o substantivo. Amargurada é a qualidade da mulher. Portanto, é o adjetivo. Beleza? Então, para finalizar aqui, letra C. Voltando lá naquela sentença da imagem verbo visual. Lembra? Texto em forma de imagem e texto escrito. Então, verbo visual. Voltando aqui na letra C. Em grandes olhos sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo... Pera aí, vamos dar uma pausa. Para eu saber o sentido de cada adjetivo, eu preciso saber o que é adjetivo. Aqui eu sei que olhos dá nome. Eu não consigo escrever aqui, eu vou tentar, tá? Muito mal. Dá nome aos órgãos de visão da cartomante. Tudo bem? Esses grandes aqui, ó, se relaciona com olhos. Então, dá uma qualidade aos olhos, é um adjetivo. Sonsos também, a mesma coisa. E agudos também, a mesma coisa. Então, grandes, sonsos e agudos são adjetivos. Então,
Qual que é a pergunta? Que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Eles estão empregados em sentido real, como está no dicionário, ou seja, não admite nenhuma outra possibilidade de interpretação, ou em sentido figurado, conotativo, em sentido que admite várias outras possibilidades de interpretação. Vamos à resposta. Olha lá, ó. Grandes, sentido de vivos, despertos, espertos, atentos eram os olhos da cartomante. Sonsos, dissimulados, fingidos, né? Falsos, astuciosos. Ok? Agudos são aqueles olhos penetrantes, indutores, é aquele famoso olhar de raio-x. E eles estão empregados no sentido figurado, ou seja, conotação. Dentro desse PDF que eu estou mandando para vocês, tem uma definição, tá? Do que é conotação e denotação, tá? Que a nossa querida professora Aline Aparecida Costa preparou, muito didaticamente, que traz aqui uma definição do que é conotação e denotação, que vai deixar tudo um pouco mais claro para vocês. Então é isso, galera. Finalizada a correção da semana 1 do PET do nono ano A, nono ano B. Espero que tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida é só me mandar lá pelo Telegram, ok? Que eu, assim que possível, vou responder. Por favor, façam as atividades da semana 1, 2, 3, 4 do PET 1, me mandem no e-mail, tá? Para que em seguida eu possa fazer a correção da semana 2, 3 e 4, porque o PET 2 já está aí, a gente já vai começar a trabalhar as atividades do PET 2 e tem muita gente me devendo as 4 semanas do PET 1. Quem já me mandou, parabéns, beleza. Quem não mandou, por favor, se quiser ter a sua carga horária cumprida, tem que me mandar, para eu poder dar ok lá na documentação para vocês. Beleza? Nono A, nono B, um grande abraço, fiquem com Deus, beijo, fui!